Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise com spoilers de Avatar 2, O Caminho das Águas, né? Ou seja, se você não viu o filme ainda, fica ciente que tá com spoilers. Vê o vídeo de ontem, que é a análise sem spoiler, beleza? E mesmo assim, você que já viu o filme, por favor, cara, vê o vídeo de ontem da análise sem spoiler, porque muita coisa que eu falo lá eu não falo aqui. Porque eu não vou repetir tudo de novo. Então, muitas vezes eu falo sobre roteiro, sobre a direção, sobre a produção do filme, no vídeo sem spoiler, né? E aí no vídeo com spoiler eu falo pouco disso, sabe? Eu não abranjo muito isso. Eu falo um pouquinho, mas, sabe, não falo tudo. Tudo que eu tenho que falar sobre o filme mesmo tá na análise sem spoiler. Ou seja, vale a pena você que já viu o filme também ver a análise sem spoiler, tá? Mas então vamos começar essa análise com spoiler, né? Que eu tava muito ansioso para falar sobre análise com spoiler, né? E bom, já vamos começar falando dele mesmo aí, né? Do Jack Sully, né, cara? Vamos falar um pouco do Jack Sully. Bom, o Jack Sully, né? Ele tá muito incrível nesse filme, né? Mas eu senti um pouco de falta assim dele, né? E eu já vou falar o porquê, né? Bom, eu gostei muito da participação dele no filme todo, mais especificamente no final do filme, né? E bom, eu entendo por que ele saiu lá da tribo, né, Na'vi dele, para salvar sua família. Mas é o que ele fala no final do filme, né? Ele não pode salvar sua família fugindo. E ele nunca fez isso, né? O Jake Sully, no primeiro filme, faz isso, né? Ele ajuda o povo Na'vi dele, os primatas, né? Na'vi ali da floresta de Pandora. Ele ajuda o povo no primeiro filme, não foge. E nesse filme ele foge, né? A gente entende que, cara, agora ele tem uma família, tem 4 filhos para criar, né? E, cara, que pô, a gente consegue entender o porquê que ele fugiu pra salvar, né, a sua família. Mas, cara, eu achei ele bem legal, achei ele casca grossa demais, inclusive no final do filme, né, na luta dele com o coronel. Cara, aquilo ali é muito maneiro, né? Mas ele também pesou um pouco, sabe? Na questão até da morte do Netean, né? Eu vou falar um pouco mais do Netean daqui pra frente, mas eu acho que ele também teve um pouco de peso, né? Porque ele sempre culpou o Netean por tudo, né? O Netean também sempre era cabeça dura e botava a culpa nele, e ele era muito rígido com o Netean por ser o mais velho, né? Mas cara, eu vou falar mais do Netean daqui pra frente, mas do Jake Sully eu acho que é isso, né? Gostei dele, mas achei que ele não deveria ter fugido e enfrentado, né? Mas de qualquer forma, ele tinha que ter fugido para apresentar o povo Maticaia, né? Que era o povo das águas, né? E ainda sobre a família dele, cara, foi muito legal a introdução. Eu adorei, né? A introdução da família dele. A Neytiri, né? Porra, ela é muito cuidadosa, ela quer ter os filhos dela toda hora. E, bom, os filhos dela são muito maneiros, né? O Loaki, a Kiri, né? Que é a adotiva, né? Filha da Doutora Agostini. Tem o Netean. Cara, os filhos dele foram muito importantes nessa história, né? E foi muito importante pro futuro da saga Avatar, né? Porque, se você não sabe, já tem até o Avatar 5 confirmado, né? E tudo depende desse Avatar para ter o Avatar 3, né? Se esse Avatar for muito bem em bilheteria, vai ter o 3 e assim por diante, né? Mas já tá tudo pronto até o 5. E, bom, os filhos dele vão ser o futuro da saga do Avatar, né? Foi muito maneiro desde o começo do filme eles apresentando, mostrando como que eles estavam lidando, como eles tiveram um filho nesse tempo todo, né? Foram 9 anos daqui, desde o primeiro filme até agora, né? Ou seja, foi muito legal ver eles, como mostraram, né, o crescimento dos filhos dele, a adoção, né, da Kiri, né? Cara, eu vou falar, amanhã eu devo fazer um vídeo só falando da Kiri, tá? Mas eu vou falar um pouco dela também nesse vídeo. E esse filme ocupa muito espaço dos filhos, né? Eu senti que eles tiraram um pouco o peso de protagonismo do Jake Sully e da Neytiri, né? Os dois aparecem muito no começo do filme e no final, né? Eles aparecem no meio do filme, lógico, né, cara? Mas, porque tem que aparecer, eles são principais, mas os filhos dele foram o foco desse filme. Isso tá nítido pra gente, né? A gente vê que o filme, basicamente, do meio do filme até o final, é só os filhos dele aprendendo a nadar, aprendendo a lutar, né? O desenvolvimento dos filhos dele, e já deixando até uma questão no começo do filme
que já dava uma dica de que o Netei ia morrer. Mas isso eu já vou falar na parte quando eu estiver falando do Netei, né? E falando um pouco da Kiri, né? Ela é a filha adotiva do Jake, né? Do Jake Sully, que é filha da Agostini, a doutora Agostini que morreu lá no primeiro filme. Tentaram salvar ela, né? Com a Weia. Caraca, eu esqueci o nome. Eu acho que é Weia, né? Tentaram salvar a Agostini lá, não deu certo e tal. Mas o avatar dela continuou vivo, mas não estava vivo, sabe? E ela conseguiu gerar uma filha que. Essa é a maior questão, né? Que fica o filme inteiro falando, cara, a Kiri é filha de quem? Né? Tudo bem, o Jake Sully e a Neytiri adotaram ela, tudo bem, a gente entende aí. E ela tem ligação com o Eywa, né? Ela é tipo o Jake no primeiro filme, né? O Jake, aquelas tipo, eu esqueci o nome daquelas bichinhos, né? Tipo uma água-viva que vai seguindo elas, né? Pela Eywa. Tem o contato com a Kiri e a gente vê que a Kiri tem poder sobre Eywa, né? Ela consegue controlar. E a gente vê que ela já sabia disso lá no reino dela, né? Dos Omaticaias. E no reino dos Maticaias da água, ela também tem poder. Ou seja, ela tem poder de Eywa muito forte. E o terceiro filme, o terceiro filme, se eu não me engano, deve abranger isso, né? Porque já tem o título do terceiro filme, eu não consigo me recordar aqui agora. Mas amanhã eu vou fazer um vídeo de quem deve ser o pai dela, porque isso fica em aberto no filme. Fala muito disso, né, cara? Eles mostram muito de, tipo, quem é o pai dela, né? Até brincam que o outro cientista lá, que eu sei se o nome agora, poderia ser o pai dela, e os dois avatares, né? O dele e a da Agostini teriam ido pra floresta e tido ela, né? Eles brincam isso, o Spider lá brinca com isso. E a gente vê até em questão do Spider que ela tem uma quedinha até por ele, tá? Eu acho que isso pode até ir pra frente, ela e o próprio Spider, né? Mas a questão do pai dela, que é o mais importante, né? Eu acho que isso, porque deixou muito em aberto mesmo e não dá pra saber quem é. Eu vou fazer um vídeo amanhã só falando sobre isso, beleza? E agora falando um pouco do povo dos Maticais, né? Da água, né, cara? Eles foram muito, muito, muito bem estabelecidos desde o momento em que aparecem eles. E, cara, é maneiro ver que nesse filme eles lidam até com a questão da xenofobia, né? Porque os Omaticaias, né? Os Na'vi da família ali do Jake chegam nesse reino e pá, deles lá da água, e eles são completamente julgados, né? Por terem, pelos filhos deles serem mestiços e terem 4 dedos e não 3. Por a cauda deles serem fina, por eles não saberem nadar e tal. Eles zombam isso, né? Mais especificamente os filhos, né, do líder. E até o líder mesmo tem um certo preconceito com o Jake, a líder também, né? Também tem um certo preconceito com a Neytiri e com o Jake, mas eles vão pra lá e conseguem se desenvolver, né, cara? E é muito maneiro a introdução dos filhos dele na questão da água, a ligação deles, né? Eles trabalharam muito bem. O James Cameron conseguiu trabalhar muito bem com a questão de como os filhos aprenderam a nadar e tal, que é até parecido, né, do que no primeiro filme, né? Quando o Jake tá lá aprendendo a cavalgar e tal, é muito parecido com isso, né? E bom, eles subestimaram e eles conseguiram até de certa forma bem rápido, né, aprender. E bom, agora falando um pouco do Loaki, que tem uma importância gigantesca nesse filme, né, cara? Ele é o filho do meio, né? Que se sente excluído, se sente sozinho, e ele encontra um Toacan, né? Que é tipo uma baleia muito maneira lá do Reino das Águas. E ele vira amigo dessa baleia, que depois descobre, ele pergunta por que essa baleia, né, é sozinha, por que ele consegue se comunicar com essa baleia, né? Porque o filho lá do líder dos Maticais lá da água deixa ele sozinho lá no mar, sem saber nadar e respirar embaixo d'água. E aí ele é atacado pelo peixão e o Toacan lá, baleão, que é sozinho também, salva ele. E ele começa a criar esse laço de amizade com esse Toacan, e eles são irmãos de alma, né? Eles são irmãos de alma, como é falado, é explicado nesse filme. E, cara, é muito maneiro a ligação mesmo que ele tem com esse Toacan, né, cara? É muito maneiro, tipo, muito maneiro mesmo. E o quarto filme do Avatar, o nome do quarto filme, se eu não me engano, é o Guerreiro de Toacan, alguma coisa assim.
que deve ser focado no próprio Loak, né? A gente vê que ele é muito forte, né? E ele quer salvar o seu pai, ele quer mostrar pro Jake que ele é muito maneiro e que ele é pica, do mesmo jeito que o irmão dele era, né? Antes de morrer, no caso, né? E, bom, o Toakan é muito maneiro, né? E, bom, a ligação mesmo que eu falei que ele tem com esse Toakan é muito forte, porque ele conseguiu ver a visão de que todo mundo tinha aquele Toakan sozinho ali, como um assassino por ter matado todos os irmãos dele, Toakan, e depois a gente vê que, na verdade, os irmãos foram assassinados e ele foi o único sobrevivente, e ele levou a culpa por aquilo ali. E que é um pouco do próprio Loak, né? Ele recebendo a culpa ali toda hora por tudo, e ele fica de saco cheio e só quer conversar com o Toakan, né? E, cara... agora falando um pouco do Netean, que é o filho mais velho, que morreu, né, infelizmente aí nesse filme, já tinham dado uma pista de que ele iria morrer. Bem no comecinho do filme, ele quase morre no ataque, né, o ataque do povo do céu, ele quase morreu. E, cara, a gente vê que ali, ele, sabe, eu acho que já deu uma brecha, assim, pra ele morrer no final do filme, né? E, cara, eu acho que ele teve uma morte digna, porque no começo do filme ele tenta usar uma arma pra se defender, não consegue, e no final do filme ele consegue salvar os seus irmãos que estavam presos, e ainda consegue usar uma arma, né? Mas infelizmente ele leva um tiro e não consegue sobreviver. E isso foi, eu acho que pra mim, a melhor parte do filme. O filme começou a ficar incrível ali, na morte dele. Porque a gente vê que o coronel, né? A trama do filme é bem simples, como eu já falei do roteiro na análise sem spoiler, eu já falei pra você que ainda não viu, vai lá ver, porque eu falo muito do roteiro ali, né? É um roteiro bem simples, mas que o coronel retorna, né? A gente vê o retorno do coronel, de toda a sua trupe, né? E, bom, a gente tava meio sem entender por que o coronel ia voltar. Ele morreu no primeiro filme, como ele iria voltar? Ainda mais em um avatar, né? E a gente descobre que tinha um chip que guardava todas as memórias dele antes dele morrer. E botaram nesse avatar e, basicamente, é o coronel no corpo de um avatar, né? Mas não é o mesmo coronel, sabe? Você entende? É ele, mas não é ele, né? E a gente vê que, cara, ele é casca grossa, né? E ele não peida pra nada. Se ele não hesita, né? Se ele tiver que matar, ele vai matar. E, bom, ele foi um desenvolvimento ali que, cara, eu achei maneiro, né? Desde o momento que ele entra na floresta até o momento que ele vai pras águas. E eu acho que eles poderiam ter até dado um pouquinho dessa brecha na hora da morte dele no final do filme. Na luta dele com o Jake poderia ter usado a água a seu favor, né? Não usou, mas tudo bem, ele conseguiu dar chave de braço nele, né? O mata-leão, mas ele não morre, né? Ele é salvo pelo Spider. E, bom, é maneiro ver até a questão do Spider, né? É um personagem que foi muito bem introduzido, gostei muito dele. Ele é um humano que é filho do coronel, foi criado esse tempo todo com os Na'vi, né? E ele se acha um Na'vi, né? E aí ele tem combate, ele tem... Cara, ele é um Na'vi humano, né? Ele tem praticamente todas as habilidades de um Na'vi, porque ele cresceu ali desde bebê com os Na'vis, né? E ele é usado disso o filme inteiro. Pode ter gente que não gostou disso, mas eu em particular gostei, tá? Porque ele foi usado de isco o tempo inteiro para chegar nos Na'vi, né? Na família do Jake. E isso foi muito bom, porque, cara, pensa comigo, se ele não é usado de isca, ele iria ficar preso o tempo inteiro, ou não tem espaço para ele ser introduzido ali, porque o filme, como eu já falei, focou muito na questão dos filhos e na família inteira do Jake. Não tinha como botar o Spider ali no filme, por exemplo, aprendendo a nadar, sabe? Não tem como. Ou seja, fizeram muito bem em ter botado ele como uma isca para pegar o Jake, né? E a gente vê que, cara, ele deu mole no final do filme, né? Ele salva o coronel e o coronel ainda continua vivo, deixando a ponta pro terceiro filme, né? E aí eu já acho, cara, terceiro filme o coronel vai morrer mesmo, porque não tem mais o trama, eu acho que pra ele, né? Podem explorar, como eu já falei, os filhos dele nos próximos 3 filmes se quiser. Se não quiser voltar com o coronel nunca mais, pode fazer isso, porque tem história pra contar, né? Ou seja, pra mim eu acho que deviam ter matado o coronel nesse filme, tá? Eu acho que isso foi até um erro, deveriam ter matado ele nesse filme, e o Spider salva ele, né? Sente um elo ali, né? De pai e filho, apesar de não ser mais o pai dele, ele nunca ter considerado o coronel seu pai, né? E a Neytiri, cara, casca grossa demais, hein? Eu acho que pra mim, cara, ela é, sabe, uma das melhores, se não a melhor personagem desse filme. Depois, mas eu só digo isso após a morte do Netean,
né? Porque o filho dela morre, ela já viu o seu pai morrer, já viu o seu povo morrer, e a vingança vem dentro dela. E ela vai, cara, com tudo. Me lembrou muito o Thor em Guerra Infinita, sabe? Quando ele, aquela chegada dele em Wakanda, ele com raiva de toda a família dele morto, e aí ele vai matando todo mundo, chega no Thanos com maior vingança, sabe? E isso me lembrou muito aquela cena, né? A Neytiri com a maior vingança do mundo, matando a trupe lá do coronel, matando os carinha tudo, cara, com arco e flecha do pai dela, e aí ela com o maior ódio do mundo, sem, cara, ela não leva um tiro, ela não leva um golpe, ela não leva nada, porque ela tá na base do ódio ali, sabe? E aquilo ali foi muito maneiro de ver. E, cara, ela usando o Spider como isso, que ela nunca confiou no Spider, né? E aí o coronel pega a Kiri, né, se eu não me engano, ou a pequenininha, a Tuque, eu acho que é a Tuque, pega a Tuque e bota a faca no pescoço dela e fala: você aqui vai morrer, entendeu? Se você não soltar, se você não soltar a arma e tal. E aí ela pega o Spider, que ela nunca confiou no Spider por ser o filho do coronel, e ela bota também, dá um cortezinho na garganta dele e fala: eu corto. Você sente alguma coisa por ele ainda. A gente vê que aquele avatar do coronel, apesar de não ser o coronel, ainda sente um negócio pelo filho, né? E poupa a vida dele. E o Jake não sabe que... ninguém sabe que o Spider salvou o coronel. E basicamente, né, no final o Jake fala, né, é um filho por um filho. Ele perdeu o Nether e ganhou o Spider, né? Ou seja, provavelmente agora o Jake deve ter adotado o Spider mesmo como um membro da família, né? E bom, é isso, galera. Gostei muito desse filme. Amanhã deve sair mais vídeos sobre ainda Avatar 2. Eu devo fazer mais alguns vídeos sobre Avatar 2 aí, porque tem muita coisa para ser falada ainda. E é isso. Se inscreve, deixa o like. Tamo junto e é nóis.